Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma fase do desenvolvimento infantil que é, olha, absolutamente fundamental, mas que muitas vezes passa batido ou é mal compreendida. É aquele momento que define as bases da nossa autoconfiança e da nossa capacidade de fazer escolhas para o resto da vida. Vamos lá mergulhar nisso. Nosso caminho hoje vai ser o seguinte: primeiro, vamos explorar o novo mundo que se abre para uma criança pequena. Depois, a gente entende o conflito central entre autonomia e dúvida, vê como isso aparece no corpo, foca no grande desafio do desfraude e, por fim, a gente amarra tudo mostrando como isso é muito mais do que só biologia. Bom, tudo começa quando a criança entra nesse período de transformação que é incrível. É o segundo estágio do desenvolvimento psicossocial, é uma fase em que o mundo dela, de repente, se expande de uma forma drástica. E isso acontece, sabe quando? Num período super específico da vida, ali entre os 2 e os 3 anos de idade. É exatamente nessa janela de tempo que o palco para um conflito psicológico muito importante é montado. Essa fase tem um nome: ano muscular. E a ideia central é essa. É o momento em que a criança descobre um poder novo, e para ela fascinante: o controle sobre os próprios músculos, sobre o próprio corpo. Essa nova habilidade física é a sementinha de uma mudança psicológica gigante. E essa mudança leva a gente direto para o coração da questão. A criança se vê diante da sua primeira grande batalha interna. De um lado, o desejo de ser independente. Do outro, o medo de errar, a sensação de vergonha. Mas o que é autonomia nesse contexto? Não é só sobre fazer as coisas sem ajuda, não. É sobre o despertar de uma vontade intencional. Pela primeira vez, a criança saca que ela pode ter um desejo e agir para realizar esse desejo. Ela descobre o poder da escolha. A partir daqui, existem basicamente dois caminhos. Se a criança é incentivada a explorar suas escolhas, ela desenvolve força de vontade, um senso de independência. Agora, se ela é muito criticada, muito controlada, o resultado é um sentimento de inadequação, de vergonha e uma dúvida que pode paralisar. É aqui que a confiança para agir no mundo começa a ser construída, ou abalada. Tá, mas como é que essa luta interna tão complexa aparece no mundo real, no dia a dia? A resposta é surpreendentemente simples e está em dois atos físicos muito básicos. Segurar e soltar. Para um adulto parece uma coisa boba, né? Mas para uma criança de 2 anos, esses são os primeiros e mais poderosos experimentos com a escolha. Eu seguro esse brinquedo ou eu solto. Eu seguro o que está no meu corpo ou eu deixo ir. Cada uma dessas ações é uma declaração de vontade. Essas ações físicas são, na verdade, a manifestação de uma vontade que está nascendo lá dentro. É a criança testando os limites do seu poder de decisão, descobrindo que ela é um agente no mundo, que ela pode influenciar o que acontece ao redor dela. Agora vamos para o palco principal onde esse conflito todo se desenrola. Existe um evento específico que vira o foco de toda essa tensão psicológica. E a fonte original não podia ser mais direta sobre isso. O desfraude não é apenas um marco do desenvolvimento físico. Não, ele é o clímax dessa crise psicológica. Pensa só, pela primeira vez, o desejo da criança por controle do próprio corpo, o segurar ou soltar, bate de frente com as expectativas sociais representadas pelos pais. É o desejo de autonomia dela contra as regras do mundo. Um confronto, pois é, inevitável. E é exatamente por isso que é um erro enorme olhar para o desfraude só como um processo biológico. Para entender de verdade o que está em jogo, a gente precisa olhar para o quadro completo. A crise é biopsicossocial. Parece complicado, né? Mas é simples de quebrar. O bio, é a biologia, o controle dos músculos, claro. O psico é a parte psicológica, o desenvolvimento da vontade, da noção de escolha. E o social é a pressão, as expectativas que vêm de fora. Todos esses 3 elementos estão ali, em jogo, ao mesmo tempo. E por que tudo isso importa tanto? Porque a forma como essa crise se resolve vai ecoar pela vida adulta. O jeito como a criança aprende a lidar com a autonomia e com a possível vergonha vai moldar a relação futura dela com a autoridade, com regras e, o mais importante, com a própria confiança para fazer escolhas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Como é que essa primeira e fundamental decisão de segurar ou soltar, seja com um brinquedo ou no banheiro, pode, de fato, moldar a nossa capacidade de tomar decisões e de confiar em nós mesmos para o resto das nossas vidas?